Ainda sobre as manifestações do último domingo, ontem o ministro Edinho Silva da Comunicação Social foi quem se manifestou e, Alexandre, ele disse que a intolerância, e acabou até admitindo que do lado do governo, dos que apoiam o governo, também existem os intolerantes. Pois é, a culpa é da intolerância, né? É muito fácil, Alessandra e Heisen, o governo atribui a outros. É mania desse governo, faz anos que atribui a outros os problemas que ele próprio cria. O ministro porta-voz da presidente, porque a presidente não fala, né? A presidente, num momento desses, prefere ficar calada. Imagina se ela for improvisar uma resposta às ruas. Mas, enfim, Edinho Silva disse, entre outras coisas, o mais importante é quebrar o clima de pessimismo que existe no país. Quer dizer, a culpa é do país por ter criado pessimismo, né? Quando a gente sabe que o que criou o pessimismo, o que cria o pessimismo é a corrupção, que a cada dia aparece mais, e a falta de capacidade de administrar os recursos públicos, né? Ou se não é falta de capacidade, é intencional, gastar muito, gastar demais, gastar para manter o apoio, manter o poder, né? Pelo menos, vamos dizer algo em favor do governo. O governo dessa vez não está atribuindo as manifestações a golpistas, né? Pelo menos isso. Mas o líder do governo na Câmara, José Guimarães, que estava lá como porta-voz também, aliás, foi 2 vezes ao Palácio ontem, disse que o espírito de intolerância manipulado pela oposição, né? Ora, a gente sabe que os manifestantes rechaçam os partidos políticos de governo ou de oposição, né? Os manifestantes não querem saber de políticos lá no meio. Os tucanos já meteram o bico na Avenida Paulista, José Serra, em Belo Horizonte, Aécio Neves, o senador Aloysio Nunes Ferreira Filho em Brasília, né? Eles não falam pelos manifestantes fazem questão de dizer isso, mas o líder José Guimarães, irmão de José Genuíno, patrão do assessor que estava com o dólar na cueca no aeroporto de Congonhas, acha que a intolerância é manipulada pela oposição. Ontem, todos aqueles que chamam a presidente de presidenta e são líderes de partidos da Câmara foram chamados ao Palácio, melhor convidados, né? Porque eles não podem ser chamados, não, eles são autônomos. O único patrão deles é o eleitor. Mas, enfim, aqui é Brasil, a gente nunca sabe. Foram ao Palácio Alvorada para afinar o discurso e tentar cercar Eduardo Cunha, né? Tentar contrapor a pauta bomba de Eduardo Cunha, uma outra pauta de interesse do governo. Hoje vai haver uma reunião entre líderes de todos os partidos, aliados e opositores, para decidir a pauta na Câmara Federal. E as condenações da Lava Jato, hein, Alexandre? Então, já está um total de 33 condenações, 3 absolvidos, né? Ontem foi condenado. São condenações importantes. A do Fernando Baiano eu acho a mais importante de todas. Ele foi condenado a 16 anos e 1 mês, né? E ao mesmo tempo, se a gente comparar com outra condenação do Júlio Camargo, da Toyo Cetal, há 14 anos. Só que o Júlio Camargo fez acordo de colaboração premiada com a Justiça e os 14 anos baixaram para 5 em regime aberto, ou seja, não foi condenado a nada, né? A não ser um registro burocrático no livro lá das condenações, né? Então o Fernando Baiano deve estar olhando para isso enquanto conversa com os promotores sobre a possibilidade de uma delação premiada. É mais uma questão que deve preocupar Eduardo Cunha, né? O governo deve estar gostando disso, porque Fernando Baiano é um dos emissários de dinheiro para pagar a gente do PMDB. E o Cerveró foi condenado de novo, né? Agora a 17 anos e 3 meses. Então, enquanto o juiz Sérgio Moro, ainda em primeira instância, está fazendo essas condenações e as ruas dizem que ele é o herói do país, né? O cerco vai se fechando através de delações premiadas e provas conseguidas nessas batidas da Polícia Federal nos escritórios e computadores das pessoas envolvidas em desvios, lavagem, corrupção ligada à Petrobras. E agora vem aí, né, é bom lembrar, vem aí a CPI do BNDES,
a CPI dos fundos de pensão, né, talvez reforçadas pelas ruas, porque antes desviava-se dinheiro da Petrobras para fazer com que relator ou presidente de CPI tratasse bem o assunto na Câmara ou no Senado. E lembrando essa CPI sem governistas nos principais papéis. Pelo menos na Câmara o Eduardo Cunha podou, né? Tirou o PT de cargos como presidência da comissão ou relatoria do caso. Uhum. Alexandre, essa história é um calote que o Brasil está dando para um empresário que é dono de limusines? Bom, é mais um, né? É apenas mais um. Porque as embaixadas, as representações brasileiras no exterior estão preocupadíssimas com essa história de pagamento de contas de água, de luz e agora de limusine lá nos Estados Unidos. A presidente fez uma viagem longa pelos Estados Unidos, contrataram limusines. 25, hein? Oi? 25 limusines. Pois é, $100 mil o débito, né? Na Califórnia, o cônsul-geral de São Francisco disse que é normal o atraso, quer dizer, talvez para o Brasil seja normal o atraso, para países civilizados atrasos não são normais, né? Então as pessoas estão cobrando. Agora para o pobre cônsul-geral que tem que pagar as contas, né? Sem ter dinheiro, tem dinheiro aqui no Brasil para ter 23 mil cargos de confiança, né? Para gente do partido. Agora lá, a tal de High Fly Limousine está querendo saber, né? Ele até é brasileiro, Eduardo Marciano. Tem nome de ex-campeão de boxe. É verdade, Mas esse problema está aparecendo agora, mas é um problema bem mais amplo. Pagamento de aluguel, pagamento de água, de luz, de funcionário, de funcionários locais, limpeza, né? Cortaram 40 milhões de dólares, quase 41 milhões de dólares do orçamento desse ano, né? E a dificuldade é muito grande. O Itamaraty passa por dificuldades também de ordem de princípios, né? Instituto Rio Branco, que forma diplomatas, é uma escola de excelência, a carreira de diplomata é uma carreira de altíssimo nível, mas eles são subaproveitados porque o governo impõe uma linha ideológica que dá preferência ao tal diálogo sul-sul, bolivarianos, Mercosul de Cristina Kirchner, essas coisas que estão acabando com o pragmatismo, que se chamava lá atrás pragmatismo responsável, em que ideologia não funcionava nem no governo militar. O governo militar foi o primeiro a reconhecer o governo socialista de Angola, né? Quando Angola deixou de ser colônia. Então era pragmatismo responsável, porque o interesse do país fica acima dos interesses ideológicos. Mas hoje não está funcionando. Pobre Itamaraty, tão valoroso e tão agora, vamos chamar até de discriminado. Deixa eu acertar a frota aqui então, Alexandre. Não são 25 limusines, são apenas 19, porque são 25 motoristas contratados, por isso que eu fui pelo número de motoristas. São mais 19 limusines, 2 ônibus, 1 caminhão e 3 vans. São 25 veículos contratados aí pela comitiva da presidente lá nos Estados Unidos. Eu gostaria de lembrar uma cena, não é de agora, né? Nós, como somos um país assim meio pobre de cabeça, a gente quer, como tudo, né? A gente quer mostrar, aquele que é fraquinho quer mostrar poder. Eu vi lá na Via Vêneto, na Itália, em Roma, o presidente José Sarney chegar com uma frota de limusines no hotel em que ele estava hospedado, o melhor hotel de Roma, né? Pelo menos na época. Chegou com uma frota de limusines, desembarcou com toda a solenidade. De repente chega um Fiatzinho com uma pessoa dirigindo, só. Estacionou por ali, desceu Giovanni Agnelli, o homem mais poderoso da Itália, o dono da Fiat. Veio sozinho, dirigindo o próprio carro, desceu muito mais poderoso que José Sarney, né? E foi lá conversar com o presidente brasileiro sobre investimentos da sua empresa no Brasil. A diferença. Bem diferente. O Papa Francisco andou num Fiat Idea aqui também, né? Quando veio aqui ao Brasil. Quem paga imposto sabe o valor. Agora quem vive dos impostos dos outros
não sabe o valor que tem o dinheiro.